Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do mordomo infiel. De todas as 50 parábolas que Jesus nos deixou, essa parábola do mordomo infiel está definitivamente naquele rol das parábolas de mais difícil entendimento. Inclusive, enquanto eu preparava o material para essa palestra, procurando na internet, as visões das outras igrejas, as interpretações que existem por aí dessa parábola, eu encontrei tantas versões diferentes, tantas interpretações, muitas vezes até muito criativas, E assim, é triste de ver que em alguns casos as versões ficam tão restritas ao sentido literal das palavras empregadas nessa parábola, que é como assim se você fosse comer uma banana, só que você come a casca e joga fora a fruta, sabe? Você não mergulha na essência, você fica preso no significado literal das palavras. Eu acredito que não é por aí. Então a minha proposta hoje é realmente mergulhar fundo nessa parábola, nos valer do contexto, da época em que Jesus viveu, daquela localidade lá na Palestina, dos costumes, da cultura local, enfim, porque tudo isso vai colocar essas palavras no seu devido contexto e vai favorecer a nossa interpretação correta da lição que Jesus queria que nós extraíssemos dessa parábola. Bom, para conseguir esse objetivo, eu vou recorrer ao Haroldo Dutra Dias. Ele, que é um conferencista brasileiro muito famoso, um grande expositor espírita, mas ele também é formado e trabalha como juiz de direito no Brasil. Ele é formado em hebraico bíblico, ele conhece aramaico, formado em grego clássico e assim é profundo conhecedor da época em que Jesus viveu, de como eram as sociedades naquele tempo. Então eu recorro a ele. Eu assisti uma palestra dele sobre esse tema, sobre a parábola do mordomo infiel, e eu escolhi essa parábola, mesmo ela sendo assim tão complexa e tão controversa, eu escolhi falar dela na minha primeira palestra, porque ela mudou minha vida. Essa palestra do Haroldo, o enfoque que ele deu a essa parábola, solucionou questões íntimas que eu carregava comigo, que eu não encontrava resposta em lugar nenhum. E ao decorrer de 55 minutos em que Haroldo falava sobre a parábola do mordomo infiel, eu fui na minha cabeça tomando resoluções e mudei a minha vida completamente, daqui para cá. Mudança de rumo, mudança de atitudes, mudança de valores. Graças a Deus. Por isso, eu gostaria de humildemente tentar compartilhar com vocês. Não vou chegar aos pés da exposição que o Haroldo é capaz de dar, mas aqui vai o meu esforço sincero de transmitir a mensagem. Muito bem. Já que vamos mergulhar nessa época da Palestina em que Jesus viveu, eu faço um convite a todos. Vamos todos imaginar que estamos lá, que vivemos naquele tempo, que somos trabalhadores rurais, ou criadores de animais, agricultores, lavradores, enfim, e que a gente teve a felicidade de cruzar com Jesus, vê-lo pessoalmente, ouvi-lo falar pessoalmente. Como será que era, Naquela época a agricultura, lógico, era muito precária, mas existiam grandes senhores de terra, homens ricos. E não existia trator, não existia tecnologia nenhuma. É claro que eles não conseguiam fazer todas aquelas extensões de terra produzir sozinhos. Então eles arrendavam pedaços das suas terras a outras famílias, Famílias locatárias, digamos assim. Então, pequenos agricultores que iam, se instalavam naquele pedaço de terra, moravam ali, lavravam, aravam, plantavam, colhiam e, em troca, pagavam ao senhor das terras uma quantia fixa da sua produção, Então, a parábola, ela vai citar dois produtores, um produtor de olivas, que fazia azeite, e o outro produtor que plantava trigo.
Então, são dois produtos que eram muito valorizados naquela época. E esse senhor de terra, como era um homem rico e importante, ele também contava sempre com um mordomo. O mordomo, na verdade, era um administrador. Ele servia de interface entre o senhor da terra e os agricultores. Então, se os agricultores tinham qualquer questão, qualquer problema, tratavam com o mordomo. Da mesma forma, o senhor de terras confiava no mordomo para administrar as contas, né? Manter um livro contábil, por exemplo, de quem pagou o que, quanto cada um deve, qual é a taxa, né, que cada agricultor tinha que pagar após a colheita. Então, esse era o mordomo. Então, Jesus, olhando para essa sociedade que funcionava dessa maneira, para esses fatos que eram a vida cotidiana das pessoas, ele viu ali uma boa oportunidade de nos transmitir um ensinamento, né, de uma maneira que todos conseguiriam compreender. E assim nasceu a parábola do mordomo infiel. Acredita-se que tenha sido um fato real, que esse senhor das terras e esse mordomo tenham de fato existido. E Jesus então conta esse caso e acrescenta no final um ditado para nós refletirmos. Então, sem mais demoras, vamos analisar essa parábola. Você encontra ela no Evangelho de Lucas, do capítulo 16. Dizia assim: Jesus dizia a seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua administração, pois já não podes ser o mordomo. O administrador então refletiu: que farei, uma vez que meu senhor me retira a administração? Plantar? Não tenho forças. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que farei, para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na própria casa. Convocou então os devedores do seu senhor, um a um, e disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? 100 barris de óleo, respondeu ele. E o administrador disse então: toma a tua conta, senta e escreve depressa 50. Depois chamou o outro e perguntou: e tu, quanto deves? Eu devo 100 alqueires de trigo, respondeu. Ok, toma a tua conta. Ele não tinha ok, foi eu que falei. Então, toma a tua conta e escreve 80. E o senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pois os filhos deste século são mais prudentes em sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, a fim de que no dia em que faltarem as riquezas, eles vos recebam em seus tabernáculos eternos. Essa é a parábola. E dá para perceber, né, já de antemão, por que ela gera tanta controvérsia. É um texto estranho. O senhor das terras tem uma atitude inesperada ao louvar o mordomo desonesto, né? E diz que os filhos deste século são mais prudentes que os filhos da luz. Bom, vamos por partes analisar essa parábola. Vamos começar ali. O senhor das terras disse: presta contas da tua mordomia, da tua administração. O que significava prestar contas? Significava o mordomo entregar o livro contábil ao senhor das terras antes de ir embora. Claro, desse modo, o senhor contábil, o senhor das terras ia ter acesso às informações, saber quem paga quanto, né? Quem deve tanto, enfim. Ia poder passar para um novo administrador aqueles dados todos e ia poder também melhor avaliar o trabalho do mordomo que estava indo embora. O mordomo se viu numa situação assim muito angustiante, né? Ele não era um homem forte, já tinha uma certa idade. Ele pensou: meu Deus, vou perder meu sustento, eu não sei tratar a terra, não sei plantar, não tenho forças físicas para isso. Mendigar, nem pensar, eu tenho vergonha. E a única coisa que eu sei fazer é fazer contas.
é administrar pessoas, administrar negócios, fazer contratos. E ele pensou rapidamente e resolveu que iria chamar cada um dos agricultores em sigilo, um de cada vez, sentar com eles e oferecer descontos significativos nas dívidas de cada um perante o Senhor das terras. Ele decidiu que os descontos seriam todos proporcionais. A gente vê na parábola que para um ele reduziu de 100 para 50 e no caso do produtor de trigo ele reduziu de 100 para 80. Mas na verdade o desconto era mais ou menos a mesma coisa, porque trigo e azeite tinham valores diferentes. O que estava por trás disso aí era uma quantidade de 500 denários, que era o valor dos produtos. E ele deu um desconto equivalente a 50 denários a todos os agricultores. Ele optou por esse desconto unificado, padronizado para todos, por dois motivos. Primeiro, porque ele queria ser rápido. Ele tinha que fazer essas alterações o mais rápido possível, antes que a notícia do seu afastamento, da sua demissão, chegasse aos ouvidos dos agricultores. E a outra razão é que ele não queria favorecer um, desfavorecer outro, ele queria dar um desconto que agradasse a todos igualmente. E os agricultores ficaram muito felizes com esse desconto, porque ao analisarmos essas quantidades, levarmos em conta aquela época, esses eram produtores de médio porte, não eram pequenos lavradores, não, eram quantidades difíceis de se produzir. E pode-se imaginar que naquela época as lavouras estavam totalmente sujeitas às intempéries, Então, se a colheita era boa, claro, a família conseguia pagar ao senhor das terras e ainda lucrava um pouquinho, conseguia progredir. Mas havia anos que, vamos supor, o frio chegou muito cedo ou muito tarde, choveu muito, choveu pouco, teve praga de insetos, eram muitos fatores que influenciavam a qualidade das colheitas. Se a colheita era ruim, a situação dos agricultores era séria. Era muito difícil conseguir pagar o senhor das terras. E já o senhor das terras, esse estava sempre tranquilo, ele sempre lucrava, Então esse era o cenário agrícola daquela época que Jesus viveu. Quando o senhor das terras finalmente chama o mordomo para fazer o acerto de contas final, o mordomo teve tempo de estar com todos os agricultores, alterou os livros contábeis, deu desconto para todos eles e ele se apresenta ao senhor das terras. O senhor das terras olha aquelas anotações e percebe imediatamente que o mordomo deu os descontos, que não foram autorizados por ele, O senhor das terras não sabia de nada. E o senhor das terras tem uma reação, no mínimo, surpreendente. Ele louva o mordomo, ele aplaude o mordomo, ele aprova a sua atitude de dar descontos à revelia, sem a sua autorização aos seus empregados, aos seus locatários, os seus agricultores que eram arrendatários de suas terras. E ele diz, Jesus louva o Senhor e ainda aponta o fato de que o mordomo foi mais prudente que os filhos da luz. E por fim, Jesus, além de concordar com a atitude do Senhor das terras, diz aos apóstolos assim: conquistem amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas riquezas vos faltarem, essas pessoas, esses amigos que você conquistou, te recebam em seus tabernáculos eternos. Dá para perceber melhor ainda, como é difícil interpretar essa parábola. Tem gente que dá muita ênfase à questão da prudência. Tem gente que diz que o que o mordomo fez foi abrir mão da sua comissão. Mil especulações existem. Essa parábola é difícil de entender, principalmente porque Jesus parece exaltar a fraude, a traição, a manipulação de pessoas, valores, enfim, totalmente contrários ao que ele pregava, de honestidade, de amor ao próximo, de fidelidade. Por isso,
é complicado tirar conclusões. Mas vamos examinar com mais cuidado. Por que essa parábola é tão estranha? Porque Jesus fazia de propósito. Jesus gostava de escandalizar as pessoas, de causar uma reação. Como assim? Ele queria forçar as pessoas a pensar, forçar uma reflexão naquele assunto por parte das pessoas. Queria que elas... Entende? Ter aquele momento de querer entender, de buscar o entendimento. E aqui, um detalhe que passa despercebido a maioria das pessoas que analisam essa parábola, é que naquela época, se você for examinar as leis que eram vigentes, se você tinha um empregado que foi infiel, que foi desleal com você, que te prejudicou, que te lesou, você como patrão tinha direito a denunciá-lo às autoridades e esse empregado, lógico, além de ser demitido, ele era preso. Só que, naquele momento que o senhor de terras chama o mordomo e fala, olha, ouvi dizer que você está me lesando. O mordomo está calado, o mordomo não diz nada. E o silêncio dele ali representou uma confissão. Ele sabia que estava errado. Ele reconheceu a justiça do seu senhor de terras naquele momento. Ele era um homem justo, né? Qualquer um no lugar dele demitiria um funcionário que falhou, né? Que causou dano ao seu patrão. Mas o senhor das terras não o denuncia, não o manda prender. Então, naquele momento que o mordomo está ali calado, sendo confrontado pelo senhor das terras, ele percebe que o patrão é um homem justo, ele se dá conta dos erros que cometeu e ele percebe o quanto o senhor das terras é um homem misericordioso, generoso, por não denunciá-lo. E então ele tem aquele impulso de falar com os agricultores, porque afinal de contas é a única coisa que ele sabe fazer, é lidar com pessoas, lidar com números, e resolveu imitar aquele ato misericordioso que o senhor das terras teve para com ele, de não denunciá-lo. Ele apostou 100% na misericórdia do senhor das terras e resolveu imitá-lo e teve um ato misericordioso para com os agricultores. Ele pensou, pode ser que meu patrão se comova com a minha atitude de alterar, se ele perceber que eu alterei, mas também pode ser que meu patrão nem perceba os descontos, pode ser que não se comova, mas eu terei agradado os agricultores. Eles todos serão beneficiados com o meu ato. E eu terei uma multidão de amigos. Eu poderei escolher com quem eu vou ficar quando eu for demitido. Talvez eles até me recomendem para um novo patrão. E assim ele fez. Ele pensou com a lógica, dentro do que ele tinha capacidade de fazer, e fez um ato bondoso, retribuindo o ato de misericórdia do patrão, e esperou os resultados para ver, né? E o senhor de terras o aplaude, o aprovou, né? Agora, do que Jesus estava falando? Jesus estava falando de agricultura? De arrendamento de terras? Não, né? Jesus, quando fala, ele se dirige a toda a humanidade, com grandes lições. Então vamos agora sim, finalmente buscar aquela essência do ensinamento que Jesus queria nos passar. Recorro então a Emmanuel, esse espírito abnegado, benfeitor, que foi o guia espiritual de Chico Xavier, quando Chico Xavier estava encarnado aqui conosco. E Emmanuel nos fornece uma literatura extensa, voltada para o estudo do Evangelho, para a real e melhor compreensão do Evangelho. E no livro Pão Nosso, capítulo 11, Emmanuel diz assim, granjeai amigos é o nome da mensagem. Se o homem conseguisse desde a experiência humana devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam, em conhecimento e saúde, provêm da bondade divina, e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. O que Emmanuel está dizendo é que os recursos de que dispomos na nossa vida
provém da misericórdia divina. Não é porque nós merecemos, é porque Deus é misericordioso. Deus abre como se fosse uma linha de crédito para nós e nos dá os bens de que dispomos, nossa saúde, nossa inteligência, nossa energia, nossa capacidade de trabalho, nossos bens materiais, nossa família, o amor que temos em nossa vida. Tudo isso provém de Deus e, em geral, salvo raras exceções, nós não somos totalmente merecedores de tudo que temos. É crédito que o Deus nos dá. Ele nos dá esses bens para que os administremos. Agora, como assim, né? Riquezas materiais que procedem da injustiça. O que ele quis dizer com isso? Mais à frente, o próprio Emmanuel nos esclarece. Ele vai dizer assim, na própria mensagem, Granjai Amigos: bastará recordar nesse sentido que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia. Vamos comentar um pouquinho isso. Riquezas. Os países mais ricos que vemos hoje, os mais poderosos, os mais desenvolvidos, se formos olhar a história pregressa, né, de onde vieram essas riquezas? Infelizmente, essas riquezas vieram de guerras, invasões, conquistas, pilhagens, devastação, assassínios em larga escala, exploração e até mesmo escravidão de outros povos. Mas Emmanuel vai mais longe ainda ao dizer que se pudéssemos sondar o passado profundo, nossas reencarnações passadas, concluiríamos que, em geral, não somos merecedores dos bens confiados por Deus a nós. Foi como eu falei antes, estamos numa linha de crédito direta com Deus. Não é por mérito que detemos os bens, sim por misericórdia divina, que nos concede essa linha de crédito. Se esse exame prosseguir, vamos verificar que até hoje temos sido administradores infiéis dos bens que a providência divina nos confiou. E aqui vale ressaltar que esses bens provenientes da misericórdia divina não são apenas os bens materiais de que dispomos em nossa vida, mas, como já havia dito, a nossa saúde, nossa capacidade de trabalho, nossa inteligência, nossa boa vontade, nossa energia, nosso tempo, o amor que temos em nossa vida, na figura das pessoas queridas que amamos, tudo isso vem de Deus. E é assim que nós vemos frequentemente certas pessoas que têm muita beleza física, foram realmente aquinhoadas com beleza física, mas que, na maioria dos casos, utilizam essa beleza para fins egoístas e individualistas, seduzem pessoas por interesse, exacerbam as paixões carnais, causam inúmeros sofrimentos e desilusões a vários corações. O mesmo ocorre com pessoas muito ricas, muito poderosas. Na maioria dos casos, utilizam esses bens materiais para alimentar uma vida egoísta e exclusivista. Utilizam as riquezas apenas para o próprio proveito, na indulgência dos prazeres da carne, casas maravilhosas, viagens, roupas, joias, carros. E não raro, ainda exploram o semelhante para acumular mais e mais bens. Pagam salários ínfimos aos seus empregados, utilizam o poder econômico para influenciar políticos e beneficiá-los a detrimento da população pobre e trabalhadora. É assim que, ao longo de várias reencarnações, nós vivemos, nós somos como o mordomo infiel da parábola, administrando bens que não são nossos, de maneira diferente da maneira que o Senhor, que nos deu os bens, esperava que administrássemos. Não retribuímos a confiança depositada em nós. Essa é uma constatação, é um fato. Todos nós. O que fazer? O que fazer? Jesus propõe que nós imitemos o mordomo infiel da parábola.
Vamos entender melhor essa questão, novamente com o auxílio de Emmanuel, dessa vez no livro Fonte Viva. A mensagem de Emmanuel nos diz assim: efêmera será sempre a galeria de evidência carnal, beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributo da máscara humana, que o tempo transforma, infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa pretensão nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte. Terás com você tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Mão niveladora da morte. O que Emmanuel quer dizer com isso? Está dizendo que a morte nos torna todos iguais. Seja você bonito ou feio, rico ou pobre, culto, ignorante. Ao morrer, você deixa tudo para trás. Você não leva nada com você, nem mesmo o seu corpo. Tudo que você terá são as suas qualidades, boas ou ruins, dependendo de como você conduziu a sua vida, as suas vidas. Quais foram as lições que você aprendeu? Quais são os tesouros do seu coração? Quais são as sombras que você carrega em você? Isso é o que você tem no momento do prestar contas com o Senhor das terras, com o Senhor da vida. Essa é a mão niveladora da morte. Tudo em nossa vida provém de Deus. Nós apenas administramos. E Deus nos deixa administrar como bem entendermos. Ele nos deu livre-arbítrio. Aqui eu vou citar um exemplo sobre um sábio que morava na Palestina. Então, assim, um dia ele chega em casa e a esposa dele está o esperando por ele na frente de casa. E ele perguntou: meu bem, o que você está fazendo aí? E ela diz: querido, eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Você acha que temos obrigação de devolver algo que nos foi emprestado? Aí o homem sábio olha para ela: querida, o que aconteceu? Né? Ele sabia que ela era uma mulher também muito sábia, muito inteligente. Que pergunta é essa? É óbvio que temos obrigação de devolver o que nos foi emprestado. Ela diz: pois bem, meu amor, há 22 anos atrás, Deus nos emprestou nossos 2 filhos e hoje Ele os pediu de volta. E o homem sábio entra em casa e se depara com o funeral de seus 2 filhos gêmeos. Isso demonstra realmente todas as dádivas, inclusive as pessoas que amamos, provém de Deus. Nada nos pertence, nada nem ninguém, apenas as qualidades boas e ruins que desenvolvemos em nós mesmos. Bom, já que todas as dádivas são de propriedade do Criador, e até agora nós temos sido administradores infiéis, o que fazer? Como imitar o mordomo da parábola agora em nossos dias atuais? Né? Nós podemos fazer da seguinte maneira. Você está na sua casa, à noitinha, depois de um dia de trabalho, está relaxando, assistindo uma televisão, no sossego do seu lar, toca o telefone, sua esposa, seu marido atende, é um amigo. O marido, a esposa daquele amigo está hospitalizado em estado grave, na sessão de tratamento intensivo. E você prontamente sai da sua casa, vai até o hospital, conforta aquela pessoa que está lá desesperada, amargurada, dá uma palavra de consolo,
se oferece para ajudar, para tomar conta das crianças. Se o doente estiver consciente, você vai lá e diz, olha, não se preocupe, estou olhando pela sua família. Se o doente estiver inconsciente, você vai lá e faz uma oração sentida junto com aquela família. Você presta o seu apoio. Você está diminuindo a dor daquelas pessoas. Você está diminuindo a dívida daquelas pessoas. Porque aqui cabe uma observação também. Ninguém passa por um sofrimento de grande expressão sem que Deus permita. Se uma pessoa está atravessando uma situação muito difícil, um sofrimento de grande expressão, é porque ela está em débito com a providência divina. Ela está devendo ao Senhor. Então, quando você vai lá e dá apoio a uma pessoa nessa situação, você está agindo exatamente como o mordomo infiel agiu ao dar descontos. Porque ele sabia que o Senhor das terras, assim como o nosso Senhor, Deus, é misericordioso. Da mesma forma, se tem uma pessoa que está muito agoniada, está enlouquecida, está com pensamentos destrutivos, talvez de suicídio, ou de querer prejudicar alguém, uma palavra, às vezes uma conversa, uma palavra de esclarecimento, um bom livro que você indique, a atenção, ouvir uma pessoa que necessita falar, já é um ato que você está aliviando o sofrimento daquela pessoa. Da mesma forma, esses atos de ir lá, sair da sua zona de conforto, do seu mundinho, dedicar um tempo a auxiliar o próximo, isso se chama solidariedade espiritual. Cada vez que você presta solidariedade espiritual a alguém, você está alterando a contabilidade de débitos daquela criatura. E o que foi que o mordomo da parábola inteligentemente descobriu? Ele descobriu o que Jesus já havia nos ensinado na oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas na medida que perdoamos nossos devedores. É prestando auxílio ao próximo que nós mobilizamos a misericórdia divina em nossas vidas. É prestando auxílio ao próximo que você tem suas dívidas perdoadas. E aqui alguém pode perguntar, por que não foi o próprio Senhor das Terras que pessoalmente diminuiu as dívidas dos agricultores? Eu, particularmente, desenvolvendo esse raciocínio, eu também sempre carreguei essa pergunta dentro de mim. Por que uma pessoa em desespero, uma pessoa que está sofrendo muito, eleva o pensamento a Deus, Senhor, me ajuda? Por que Deus, Jesus, Nossa Senhora, por que não se materializam ali e ajudam aquela criatura? Por que Deus não enxuga as lágrimas das pessoas que choram em desespero? Por que não é o próprio Deus que vem? Ele não tem poder para fazer isso? Tem, né? Por que não faz? Porque Deus age através de seus filhos. Às vezes, muita luz pode cegar. Então, ao agir através de seus filhos, é uma ajuda que as pessoas conseguem absorver. E aquele filho que ajudou está se elevando. É um mecanismo lindo, perfeito, como tudo que vem de Deus. Quando alguém derrama uma lágrima sofrida, sabe como Deus enxuga essa lágrima? Ele manda alguém enxugar. E assim, Deus permite que nós, pobres criaturas, sejamos veículos de seus ilimitados recursos. E é uma honra servir de instrumento para a providência divina. É uma honra ser o fio condutor que liga o necessitado à providência divina. É uma honra. É incrível que nós possamos fazer isso. E aqui nós falamos de todo tipo de necessidade que aflige o mundo.
né? Existem doenças, depressão, solidão, abandono, vícios, violência, perdas, ignorância, é uma grande miséria humana, estupidez, pobreza, necessidades e necessitados de todos os tipos ao nosso redor. Para onde você olhar? Pessoas ricas e poderosas e bonitas em profundos sofrimentos morais, emocionais, pessoas que não têm o que comer, que morrem de frio, necessidades de todos os tipos, devedores em todos os lugares. Né? Para um prato de sopa resolve, para outro é uma palavra de consolo, para outro uma palavra esclarecedora, para outro a indicação de um livro, para outro uma conversa, um simples desabafo. Em nossas profissões, médicos, dentistas, fotógrafos, repórteres, juízes, advogados, todas as profissões deveriam ser encaradas como verdadeiras missões no trabalho, servindo a Deus, na verdade. Servimos as criaturas, mas Deus se manifesta através do nosso serviço, né? Profissionais que não são éticos, que visam tão somente o lucro, estão perdendo grandes oportunidades de servir de instrumentos à providência divina. Eu enxergo cada profissão, cada trabalho, cada emprego, cada ocupação como oportunidade de serviço a Deus. Devemos nos esforçar por enxergar nossas vidas assim. E eu gostaria já de ir caminhando para o final dessa palestra com conclusões de ordem bem prática para as nossas vidas. Se você é uma pessoa que vive única e exclusivamente para você, tudo que você faz é visando o seu bem-estar, a satisfação das suas próprias necessidades, seus sonhos, seus anseios, você está criando um fenômeno de isolamento espiritual. E veja bem, não é ninguém que está te isolando, é você que está se isolando do restante. Ao viver única e exclusivamente para si mesmo, você não conquista simpatias espirituais. Mas, ao contrário, quando você sai de si mesmo, sai do seu mundinho, das suas anseios, seus desejos, suas preocupações, sai, deixa, abandona. Sai de si mesmo, vai de encontro ao próximo. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Quais são os anseios, as necessidades deste irmão que está aqui, desta pessoa que está ali? O que eu posso fazer? Quando você faz esse movimento de saída de si mesmo, sabe o que acontece? Vamos pensar. Você vai a um hospital, visita um doente, pega na mão dele, faz uma oração. Se você é espírita, você oferece um passe de energia. Você fala para ele não se preocupar, que você está olhando pela família dele. Você, enfim, dá o seu ombro, você lê para ele, você dá aquele apoio amigo. O que você não sabe é que muitas vezes, ao lado daquela criatura no hospital, tem uma, duas, três, várias, às vezes várias entidades, vários espíritos, amigos daquela criatura. Às vezes até espíritos muito elevados estão ali, ávidos por ajudar aquele ente querido. E esses espíritos vêm, presenciam o seu ato de bondade, a sua boa vontade, o seu desejo de servir, de ajudar, e se sensibilizam com a sua atitude. Eles olham para você e dizem, nossa, que maravilha, né? Fazem uma anotação de gratidão no coração a você, né? Pensam, esse é um irmão que a gente merece olhar para ele com admiração, com respeito, com amizade. Um dia, se ele precisar, nós vamos retribuir. E é assim, à medida que você vai acumulando horas de trabalho no bem, servindo o próximo,
você vai acumulando simpatias espirituais que você nem imagina. E vai chegar um momento, cedo ou tarde, em que você será o necessitado. Todos nós enfrentamos situações difíceis na nossa vida. E daí, neste momento, sem saber, você terá uma multidão de amigos ao seu lado, te amparando, servindo de instrumento da providência divina em seu favor. Esse é o mecanismo da intercessão, da solidariedade espiritual. E só acontece quando você sai de si mesmo. E é dessa forma, pessoal, minimizando a dor do semelhante, que nós apagamos, através do amor, nossos próprios débitos pessoais perante Deus. Um ato de amor apaga uma multidão de pecados. E a conclusão principal: não importa que nós sejamos devedores da providência divina, não importa que sejamos instrumentos imperfeitos, com passados espirituais tristes, com reencarnações muito infelizes, cheias de erros, desilusões, enganos. Não importa que você seja um mordomo infiel. Deus se serve de instrumentos imperfeitos para espalhar o seu amor. Sabe por quê? Porque os dons, o amor, a providência, vem de Deus. Deus tem ilimitados recursos. Nós somos apenas o instrumento, a mão que entrega os bens, os dons, as dádivas que vêm de Deus. Mesmo sendo imperfeitos, nós podemos amar, nós podemos servir, nós podemos aliviar o sofrimento dos nossos semelhantes, mesmo com todas as nossas imperfeições. Mesmo que o que nós queiramos é conquistar amigos, mesmo que por trás haja esse desejo egoísta, reflexo das nossas imperfeições ainda, mesmo assim, saia ajudando o próximo. Foi isso que o mordomo infiel fez. E era essa a lição que Jesus desejava que nós aprendêssemos com o mordomo infiel. Todos podemos minorar as dores dos nossos semelhantes, apesar de nossas imperfeições, de nossas infidelidades. E Jesus, na parábola, ainda chama a atenção dos seus discípulos, os filhos da luz, e de todas as pessoas que se dizem espiritualizadas. E eu pergunto para vocês, de que adianta uma pessoa que conhece a doutrina espírita muito bem, de que adianta assistir palestras edificantes, estar aqui em Vaxo hoje, de que adianta ler livros do Kardec, do Chico Xavier, livros sobre Deus, de que adianta tudo isso se tudo que você faz, as suas ações, são única e exclusivamente voltadas para a satisfação das suas necessidades, dos seus desejos e anseios? De que adianta? Foi isso que quis deixar claro, O verdadeiro cristão, o verdadeiro filho da luz, a verdadeira pessoa que acredita e serve a Deus, é aquele que sai de si mesmo. É alguém que sai aliviando a dor do semelhante. É assim que a misericórdia de Deus nos une a todos que somos devedores. O mecanismo é devedores ajudando devedores. Porque Deus não é um banqueiro inflexível que quer que seus filhos paguem dívidas sem piedade, sem desconto, sem abatimento. Deus quer que seus filhos aprendam a amar. E aprendendo a amar, quando aprendemos esse tipo de amor, esse amor, esses atos de amor, apagam a multidão de nossos pecados.
Muito obrigada a todos. Deixo com vocês meus sinceros votos de que todos nós, de agora em diante, sigamos a nossa vida buscando conquistar amigos, mais e mais. Amigos tanto no nosso plano aqui de encarnados, bem como os amigos espirituais que nos rodeiam a todo instante. Tenhamos isso em mente, façamos o bem, trabalhemos no bem, sairemos conquistando muitos amigos, muito mais do que imaginamos. Esses são meus votos a todos nós, companheiros, porque um dia esses amigos nos receberão em seus corações, no seio da amizade eterna. Trabalho e irmãos necessitados não faltam. O que falta são trabalhadores generosos. Obrigada a todos pela atenção. Que Deus nos abençoe. Assim seja.